Estamos agora num lugar muito especial de Salzburgo, o cemitério de São Sebastião. São Sebastião, cuja figura podemos observar na igreja, coberto de flechas, foi o padroeiro ou santo padroeiro das vítimas da peste e dos moribundos, dos jardineiros, dos policiais e dos carregadores de defuntos e de muitos outros. São Sebastião deu seu nome a este cemitério, um antigo cemitério das vítimas da peste. Quando Wolf Dietrich von Reithenau, arcebispo do famoso Palácio Mirabel, na época ainda se chamava Palácio Altenau, que por ele foi mandado construir para sua esposa e filhos, quis efetuar uma reestruturação de fundo em Salzburgo, precisava de mais espaço em frente à catedral. Antigamente havia ali um cemitério que ele mandou demolir, e aqui era o cemitério de São Sebastião, onde a partir dessa época as pessoas passaram a ser enterradas. Neste cemitério foram sepultas inúmeras personalidades, entre outras a família de Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart foi sepultado em Viena, numa sepultura que nunca mais voltaria a ser encontrada. Até agora, bate tudo certo. O Leopold Mozart, a que nos referíamos, não foi sepultado neste local, mas um pouco mais acima, do outro lado do cemitério. Podemos ainda encontrar aqui as sepulturas de Christian Doppler, famoso por ter descoberto o efeito Doppler, e na Praça Marktplatz, a casa onde nasceu. O mesmo acontece com outro homem muito importante, Theophratus Bombastus von Hohenheim, mais conhecido como Paracelso, cientista que viveu na época de Martinho Lutero. Esta sepultura também tem uma história interessante que iremos analisar mais de perto. Estamos agora no nicho, a Igreja de São Sebastião, o cemitério de São Sebastião, onde se encontra a sepultura de Paracelso. Paracelso era um jovem naturalista que nasceu na Suíça durante a época da descoberta da América. Ele nasceu em 1493 e conseguiu exercer influência em toda a Europa. Esteve 2 vezes em Salzburgo e passou os últimos anos da sua vida em Salzburgo. Paracelso introduziu algumas modificações na medicina. No início, ele terá afirmado que, tal como Lutero, em relação à Bíblia e à Igreja, era necessário acabar com o uso de latim e do grego e, por fim, acabar com as línguas estrangeiras e aprender a língua do nosso país. Isto quer dizer que Paracelso ensinou medicina em alemão. Esta foi a primeira grande influência de Paracelso. A segunda foi a rejeição dos métodos de ensino e dos métodos de cura herdados da época romana e grega. Ele afirmava que esse tempo era passado e que era necessário prestar mais atenção à natureza. Ele se apoiava nos métodos da famosa Hildegard von Bingen, que falava dos métodos de tratamento naturais, e teria sublinhado a importância de fazer uma alimentação correta e saudável. Isto era muito mais importante do que o que os antigos pensavam. Um dos ditados mais famosos que lhe foi atribuído foi: "A dose determina o veneno." Ele morreu em Salzburgo, ainda relativamente jovem, e foi sepultado nesse nicho que inicialmente tinha outro aspecto. Ainda não faz tanto tempo assim, desde os conflitos da Segunda Guerra Mundial, quando Salzburgo foi bombardeada e os monges que aqui viviam tiveram de retirar os ossos de Paracelso, que estavam guardados num cofre de vidro, devido aos ataques com bombas, e guardá-los no porão, para depois colocá-los de volta no seu local. À medida que os americanos entravam em Salzburgo, surgiram algumas dúvidas quanto ao fato de os americanos poderem, Paracelso era um homem bastante famoso, levar os seus ossos para outro país. Neste caso, o prefeito da fortaleza de Hohensalzburg decidiu: vamos fazer outra coisa. Ele pegou os ossos de Paracelso e os escondeu na fortaleza dentro da sua mesinha de cabeceira e os guardou ali até os americanos abandonarem Salzburgo. Este monumento aqui só foi construído quando os restos mortais de Paracelso foi trazido para este local. O cemitério de São Sebastião é o único verdadeiro Campo Santo a norte dos Alpes. O Campo Santo é provavelmente conhecido em Itália. Um dos mais conhecidos está situado em Pisa, bem atrás da Torre de Pisa, que merece ser visto. Campo Santo significa um cemitério com 4 lados, repleto de nichos com sepulturas e pequenos altares. Sempre que os familiares ou amigos faleciam, a missa era celebrada nestes pequenos altares. O Campo Santo possui também uma origem econômica. O Campo Santo não era construído por motivos religiosos, mas era até certo ponto
Era propriedade do Estado, ou seja, o Estado pagava muito mais pelo Campo Santo do que a própria igreja. Wolf Dietrich von Reithenau foi sepultado aqui na Capela de Gabriel. Wolf Dietrich, o Grande, foi o arquiteto de todos os edifícios de Salzburgo. Ele destruiu tudo para realizar muitas novas obras. Esta construção foi o único elemento concluído enquanto era ainda vivo, ou seja, sua sepultura.